Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ok? Bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma aula, né? Bom dia. Aula de custos para construção civil, segunda-feira, hoje 28 de junho, e já vai finalizando mais um mês, né? Depois a gente só tem mais um mês de aula e encerra aí o nosso semestre letivo 2021/1, né? E estamos muito felizes por estar nessa jornada, né, pessoal? Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? São questões aí que a gente está ainda durante esse semestre, a gente adaptando ainda a forma online, né? Mas se Deus quiser, logo, logo a gente está presencialmente, né? Todo mundo vacinado, tudo ok, voltando aí ao novo normal, tá? Eu acredito que vocês também não trocam o presencial pelo online, né? É claro que alguns, basicamente por questão de trabalho, por estar aí em outras cidades, né? Ou até outro estado, tá? Acaba aí sendo de grande benefício, né? Essa questão online, tá? Mas futuramente a gente volta aí no presencial, se Deus quiser, tá? E tá logo aí para a gente começar novamente mais essa etapa presencial, ok? Então, pessoal, a gente quer agradecer vocês que sempre estão aqui com a gente, nos acompanhando, né? Fazendo as atividades, as avaliações, tá? E qualquer dúvida vocês podem perguntar. Vocês sabem que o acesso remoto às vezes tem algumas restrições, né? Justamente por questão de atividades, de fazer, desenvolver, a gente tem que passar uma coisa mais simples, por quê? Porque a gente não consegue colocar uma coisa muito ampla, tá? Muito analítica, então a gente passa sintética para vocês compreender essa questão aí da nossa disciplina, tá? Pessoal, sobre a atividade que eu passei terça-feira passada, alguém teve dúvida, todo mundo conseguiu, tá? Como foi 2 exercícios de lançamento, então foi uma coisa bem simples para vocês entenderem, tá? Como eu falei para vocês, sempre a gente passa uma coisa mais sintética, tá? Por quê? Porque a analítica seria a questão da gente estar presencial, estar desenvolvendo, mas uma forma, tá, de vocês desenvolverem é vocês também estarem praticando, né? Através das aulas que a gente passa, mas o que a gente vai cobrar vai ser dessa forma, tá? Para não tanto prejudicar o aluno, para não comprometer aí a questão do conhecimento também, tá? Então a gente fica restrito a algumas questões, né? Para a gente abranger um pouco mais sobre essa situação, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, tá, pessoal, eu vou estar corrigindo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, vocês podem perguntar. Se alguém não conseguiu fazer, é uma coisa bem simples, eu acredito que através dos lançamentos de geral, que vocês já aprenderam, geral 1, geral 2, outras disciplinas, vocês conseguiram fazer aí o lançamento. Eu olhei por cima, não corrigi. Eu acredito que essa semana eu já consigo aí corrigir as atividades de vocês, tá? Porque a gente, vou falar bem a verdade para vocês, pessoal. Nós estamos no online, no acesso remoto, mas a gente não para. É sábado e domingo trabalhando, tá? Então, às vezes, algum ou outro pensa assim, o professor está descansando. Não pense isso, porque a gente trabalha sábado e domingo, tá? Até a noite, feriado. Então, são questões aí que a gente está com outras atividades e, é claro, a gente tem que conciliar tudo isso, tá bom? Então, por isso que a gente não corrigiu justamente isso, tá? Então, a gente tem aí essa jornada para estar corrigindo as atividades de vocês, beleza? Mas qualquer dúvida, procure, pergunte, tá? Não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar sobre essa questão dos lançamentos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho aí na nossa aula de hoje, acompanhamento e controle de custo. É claro que aí a gente entra aquela questão que eu falei para vocês, né? Que a gente vai estar demonstrando a questão das receitas, né? Como que faz a questão do lançamento dos custos, tá? Tanto na DRE como a questão dos lançamentos em si, tá? Então a gente vai aí compreender essa parte aí das vendas. A gente viu lá a questão dos custos, tá? Vocês viram que é muita coisa, né, relacionada a essa questão dos os custos contratados, orçados, mas vocês vão compreender aí através do resumo que a gente faz, tá bom, pessoal? Então, não deixe de dar uma lida, tá? Por essas questões que a gente passa dos custos, porque é muito, a gente sabe que é muita coisa. É claro que a gente vai tentar passar de uma forma mais simplificada para vocês compreender como que faz essa questão de custo, tá? Então, hoje nós vamos basicamente falar um pouquinho aí sobre a questão aí das vendas das unidades, né? Aula passada a gente viu aí a questão dos custos, né? Alocação dos custos, os lançamentos, e agora a gente fala um pouquinho das receitas de vendas, ok? Então, mais nada do que um demonstrativo, como que se faz o lançamento, tá? Então, vamos estar falando sobre as vendas de unidades concluídas, em andamento,
tá? E não finalizada, tá ok? Então, quando a gente se tratar de venda à vista, né, de uma unidade concluída, nada mais do que a gente vai ter aí o lucro, né? Logo após a gente concluiu e vendeu, a gente tem um lucro bruto para ser apurado e reconhecido lá no resultado do exercício, que eu acredito que você já tem aí um conhecimento bem abrangente, tá? Então, na data tem que se efetivar a negociação. Não se esqueça, vendeu, tá? Temos aí a questão do princípio, né, que a gente fala muito dos princípios, a gente lembra a questão aí muito do princípio da competência, né? Mesmo que você não receba, mesmo que você não paga, você tem que fazer o registro. Então, nós temos aí a questão dos lançamentos. Então, nós vamos passar aqui para vocês. Basicamente, se travar tanto a voz aí como a imagem, vocês falam, tá, pessoal? Então, nós temos aqui o lançamento. Então, pela venda à vista, não é diferente, tá, pessoal? Basicamente, aí da empresa comercial, como a gente já passou para vocês. Então, nós temos aí pela venda à vista, né? Basicamente, aí nós temos aí pela venda à vista da unidade concluída, tanto caixa como banco, né? E isso basicamente se torna mais comum a gente ter aí a questão do lançamento em bancos, né? Raramente a gente vai ter uma venda em dinheiro, tá? Pode ter? Pode, mas hoje são transações aí bancárias que acontecem, tá ok? Então nós temos o débito, caixa e bancos, que é muito simples, como uma empresa comercial, e creditor, receita de unidades vendidas. E aí nós temos que dar o quê? Baixa, basicamente no estoque, né? Então, lembra quando a gente viu lá a questão dos lançamentos? Então, nós tivemos os estoques de imóveis concluídos, que depois da finalização, do acompanhamento, né, da elaboração, tivemos aí a questão do lançamento lá no estoque. E aí eu tenho que fazer a baixa. Não se esqueça, pessoal, todas as vendas, receitas de venda, vendeu algo, vocês não esquecem de baixar o estoque, tá bom? Acontece muito do aluno esquecer e automaticamente errar nessa questão. Infelizmente ainda tem, né? Às vezes as pessoas esquecem, mas a gente se faz no mínimo 4 lançamentos na venda de um bem, tá? Então, receita de venda, debita a caixa, depois eu credito estoque para dar baixa nessa unidade e debito o custo das unidades vendidas que vai lá para o resultado, tá? Dessa forma, a gente tem o lucro bruto, né? Será aí igual ao valor da receita de unidades vendidas, diminuindo aí o valor do CUV, ou seja, o custo das unidades vendidas, tá? Então, nesse caso, o lucro bruto ele deve ser reconhecido no resultado do período base, na data em que se efetivar aí a questão da transação que a gente fala tanto, tá ok? Bom, dentro desse processo, pessoal, nós temos aí a questão do exemplo prático que a gente passou para vocês sobre aí as unidades, né? A venda, uma venda de uma unidade aí já concluída. Então, consideramos a conclusão da obra residencial alfa, lembrando que isso aqui é a continuação do exercício anterior que a gente passou para vocês, tá? Após todos os custos incorridos, as unidades foram transferidas para o estoque. Então, basicamente, concluiu, a gente tem que ter uma conta de estoque de obras, tá? Então, estoque de obras em andamento, quando está fazendo, né, elaborando, né, transformando, executando, e finalizou o estoque de imóveis concluídos, tá? Vamos supor aí que foi vendida a unidade A2G2, do residencial alfa, nas seguintes condições. Venda no valor de 500 mil, condições à vista. Então tá lá, ó, bem prático, tá? Não é diferente do que a gente já viu, então isso aí a gente tendo os custos, tendo a alocação de todas essas questões das despesas que a gente tem numa construção, basicamente é só fazer o lançamento como a gente já sabe, tá? Pela venda à vista, tá aí débito, caixa e bancos e crédito, receita, unidades vendidas. Então isso aqui é um demonstrativo dos valores de venda. Pelo reconhecimento dos custos, basicamente nós temos lá, ó, pelo reconhecimento aí dos custos das unidades vendidas, então debita o custo do imóvel, tá? E estoque das unidades concluídas, tá ok? Então, esse valor aqui, pessoal, nada mais é do que aquele custo que já estava lá no estoque, tá? Então, a gente fez toda a apropriação, vocês viram que a gente teve aí a questão do PIS e COFINS, tá? Então, basicamente, a gente deve levar em consideração os valores que a gente tem aí de transferir os valores, né, de uma unidade em construção para um estoque de unidades concluídas. E aí, basicamente, nós temos o histórico, como eu acredito que vocês já viram isso aqui também bastante, né? Praticaram bastante aí na contabilidade. Como que fica na demonstração? Basicamente da receita de vendas, do valor do apartamento 500 mil, menos o custo do imóvel vendido. E aí nós temos o resultado bruto, tá? Então, basicamente, nós temos aí um valor aí considerável. E depois disso, nós temos as despesas, tá? Mas como a gente está tratando em custo,
né? Aqui a gente não vai, basicamente, passar para vocês as despesas. A gente tem que passar o quê? A receita dessa venda, né? Do apartamento, um apartamento ou uma casa que seja, basicamente para vocês compreenderem como que fica o resultado aí bruto, tá? Bom, venda a prazo. Então, nós falamos um pouquinho aí das vendas à vista, agora a gente vai falar um pouquinho das vendas a prazo, das unidades concluídas, como que se trata isso, né? Como que se faz a questão, principalmente aí dos lançamentos, tá? Pessoal, vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês aí no chat, tá? Para a presença. Então, já é 7h15, como eu falei para vocês. Basicamente, depois, quem chegar desse horário vai ter que responder a enquete lá para tirar essa falta porventura que tiver, tá ok? Então, por gentileza, vocês podem colocar o nome de vocês aí no chat, 7h15, para a gente já não parar a aula aqui, tá? Lembrando, pessoal, que eu lancei lá as frequências, tá? Então, caso vocês viram lá, o professor, dou com falta de estar presença. Eu tenho aqui os comprovantes, a gente vai verificar. Pode acontecer da gente lançar errado, a gente confere e basicamente a gente lança o correto se tiver errado, tá bom, pessoal? Mas a gente tem aí toda essa parte aí de controle de vocês, tá? Lembrando, né, vocês sabem que na carga horária de 60 horas vocês podem ter 25% de faltas, tá? Então, cuide muito essa questão. Não sei se é o problema de vocês, mas tem outras disciplinas aí que tem aluno que já está com 16 faltas. Então, até 15 faltas você pode ter. 16, basicamente, você acaba reprovando. Caso existe cada caso aí, que se você tem 16 faltas e foi por uma questão aí justificada, a gente acaba ainda amenizando uma falta para você não reprovar, tá? Lembrando, pessoal, muita gente acha que não vai ser registrado no histórico. Então, esse semestre vai ser registrado no histórico se você reprovar, tá? Então, tome muito cuidado com essa questão. Não sei se basicamente eles vão ter alguma mudança, mas até agora que foi passado para a gente, vai ser registrado no histórico se o aluno reprovar, tá? Então, a gente teve aí os PLSEs, que não era registrado pela reprovação, mas esse semestre é bom cuidar com essa questão. Lembrando que o aluno ele pode reprovar por falta, tira lá a média 7 final ou acima, mas acaba reprovando por questão de falta. Então, cuidado com essa questão, tá? Caso for faltar, precisar, nos avise, tem a questão, se for ao médico, tem um atestado, mas existe aí várias formas da gente também amenizar essa situação, tá? Então, sempre passe e repasse para a gente, porque que não vai acompanhar a aula, para a gente ver o que a gente pode fazer, tá ok? E sempre no final do semestre é onde acaba a gente, não vou dizer todos, mas a gente faltando, né? Precisando faltar na aula. Mas, no caso, como a gente está online, fica um pouco mais fácil a gente acompanhar. Mas, caso precisar, tá ok? Só vocês, basicamente, nos avisar, tá? Bom, então, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, da questão das vendas a prazo, das unidades concluídas, que vocês já estão prático também, acredito, né? Mas se tiver dúvida, estamos à disposição. De acordo com a instrução normativa da Receita Federal, pessoal, 84, ela trata sobre essa questão da legislação que determina a questão das vendas a prazos das unidades, tá? Então, se alguém tiver curiosidade, pode entrar lá, instrução normativa, tá? Existem algumas pequenas alterações, mas ainda está valendo. Essa instrução da Receita Federal que determina essa questão das vendas a prazo das unidades concluídas, tá? Então, deve ser adotados procedimentos conforme a gente vai ver a seguir, tá? Temos aqui, ó, vendas a prazo dessas unidades, com pagamento total no mesmo exercício o qual ocorreu a venda. Então, os registros contábeis de venda, né, e dos custos seriam assim representados. Registros da receita, clientes, tá? Vendi uma mercadoria a prazo lá, né, com uma empresa comercial. Por que eu falo empresa comercial? Porque as coisas se repetem, tá, pessoal? Muitas coisas que a gente está vendo aqui, tanto na construção civil, né, que se torna uma empresa industrial, né, se você for caracterizar construção civil por uma empresa industrial, né, que confecciona, produz produtos, basicamente vai ser o mesmo. Mas a gente pega a parte comercial, que vocês estudaram bastante, e a gente aloca nessa parte da indústria para facilitar o entendimento, tá? Então, vendi a prazo, né? Empresa comercial, debito clientes e credito a receita das unidades vendidas lá no resultado do exercício, tá? Contas de resultado. Não é diferente, tá? É uma coisa assim bem prática e bem fácil da gente compreender, tá? E registro do custo, a gente sabe que existe 2 lançamentos, né? Tanto para venda como para baixa de estoque,
sempre um débito e um crédito, e aí da mesma forma que a gente passou, tá? Aqui a gente pode ver que não diferencia, né, da venda à vista, tá, pessoal? Por quê? Porque de qualquer jeito eu vou ter que dar baixa no estoque, e aí vou ter que debitar lá no custo das unidades vendidas, no CUV, tá? Então, nesse caso, o lucro bruto, ele deve ser apurado, também reconhecido, tá, lá na DRE, na data em que ocorreu a venda da mesma forma que ocorreu aí nas vendas à vista, como eu falei, tá? Bom, vendas a prazo, né, da unidade concluída, com o pagamento restante ou total previsto para depois do exercício da obra. Então, essa instrução também trata sobre isso. Então, quem for trabalhar exige aí um pouco de leitura, conhecimento, tá? Então, segundo essa instrução, o lucro bruto apurado, ele poderá, para efeito de determinação do lucro real, ser reconhecido nas contas de resultado de cada exercício proporcionalmente à receita de venda recebida, observando as seguintes normas, tá? Determinada para essa instrução. Ok? O lucro ele deverá ser controlado mediante a utilização de contas ou grupo de contas, tá, de resultados de exercícios futuros, na quais se registrarão a receita bruta de vendas e o custo do imóvel. Por ocasião de venda, será o quê? Determinada a relação entre o lucro bruto e a receita exclusiva da venda. E até o final de cada período básico, será transferida para um resultado do exercício, que vai fazer parte do lucro bruto, né, proporcional, que é referida à receita nele recebida. A gente vai ver um exemplo a seguir, para vocês compreenderem um pouco melhor sobre essa parte aí que a gente está falando das vendas a prazos, tá? Então, dessa forma, o que acontece? Os registros contábeis das operações, mencionados aí na linha B, que a gente falou, seria o seguinte: registro pela venda, clientes, tá, pessoal? Temos lá, ó, clientes, debitor clientes, e aí nós temos a receita diferida pelas unidades vendidas, tá? Que aí entra a questão lá no REF, né, resultados de exercícios futuros, que a gente também aprendeu sobre essa questão, tá? Então, vendas a prazo sobre o pagamento restante, tá? Então, é quando você paga parcelado, nada mais do que você pagar parcelado, tá, pessoal? Existe você comprar prazo em apenas uma parcela ou também a questão aí de várias parcelas, como a gente vai ver num demonstrativo posterior, tá? E aí nós temos a questão do registro do custo do imóvel. Como que fica? Eu vou dar baixa lá no estoque das unidades concluídas e vou debitar custo diferido das unidades vendidas, resultados dos exercícios futuros, tá? Por que isso, pessoal? Justamente que eu vou, que eu vou basicamente transferir para o custo, né, da unidade vendida lá na DRE, pessoal, quando basicamente eu for recebendo as parcelas. É assim que funciona, tá? Então eu vou lançar lá basicamente no resultado dos exercícios futuros. Vocês podem ver que aqui ainda não é basicamente a DRE, tá? Ó, não é DRE, tá? Lembre-se, quando é parcelado, basicamente eu não jogo lá para fazer a apuração logo do lucro bruto. Então, basicamente, eu lanço nessa conta diferido e depois eu dou baixa nessa conta toda vez que eu recebo, e aí eu jogo para o custo da unidade vendida, tá? Bom, vendas a prazos, então, como a gente fala, pagamento restante pelo recebimento no mesmo exercício em que ocorreu a venda. Então, basicamente, está aqui, ó, eu dou baixa, recebi aquela parcela, debito caixa ou banco, tá? Como é de costume aí vocês, basicamente, já fazerem essa questão aí dos lançamentos, tá? Bom, pelo registro da receita a ser tributada, então o que eu faço? Então nós temos aí 2 lançamentos, tá? Então pelo registro dessa receita a ser tributada, eu credito receita das unidades vendidas, tá? E debito receita diferida das unidades vendidas. Então vocês podem ver que existem muitos lançamentos lá nos resultados dos exercícios futuros. Então não é daquele jeito que a gente faz numa empresa comercial. Então é necessário a gente observar essas questões, né, de lançamento. É muitos detalhes, tá, pessoal? Não é difícil. Quando você está na área, quando você pratica, basicamente você compreende um pouco melhor. Por isso que eu falo, né, se você tem interesse de entrar nessa parte, principalmente aí de construtoras, existem vagas, tá? Não custa nada você levar um currículo, né, passar aí pro diretor essa intenção de estar trabalhando. Por quê? Porque vocês vão compreender um pouco mais, né? Isso é importante para vocês. Então, quem tem interesse, entra nessa parte aí, né, de construtora. Porque a gente sabe que em Sinop tem muita construtora, tá, pessoal? E às vezes falta a questão de um profissional estar trabalhando nessa área, tá?
é legal, é muito bom. Por quê? Porque vocês sabem que isso aqui não é qualquer um que trabalha, né, com lançamentos dessa forma. Então, a parte da construção civil tem um diferencial. Comercial é quase tudo igual, né? Se a gente for pegar aí uma empresa comercial, tá, que só compra e revende, é a mesma coisa, né? A parte da contabilidade. Muda algumas contas? Muda, né? Empresa industrial é quase tudo a mesma coisa também. Depende do produto, depende, né? Essa questão. Mas a construtora tem esse diferencial. Existe uma forma de você fazer o lançamento. Então, essa instrução aí que a gente passou de número 84, ela trata sobre essas formas de como fazer o lançamento, tá? Eu acredito que vocês já não teriam visto com tanta frequência, né, essa questão da gente falar da receita diferida. Então, nada mais é do que uma conta que você aloca, faz o lançamento, e aí, conforme você vai recebendo, você vai dando baixa. É assim que funciona, tá, pessoal? Basicamente, nessa parte, quando a gente fala construtora, a questão também imobiliária que trata, né, a NB 140 que a gente passou para vocês, sobre a questão da imobiliária também, tá? Então é importante que vocês, se alguém aí tiver interesse de trabalhar nessa área, eu acredito que seria bem importante vocês já estarem já trabalhando, né? Começando nessa fase aí de um contador de uma construtora, tá? Como eu sempre falei, sempre falta um profissional. Eu acredito que vocês, a maioria de vocês, já estão aí quase finalizando o curso, é importante já ver essa questão, tá, pessoal? Então, quando se tem um profissional, né, capacitado, com conhecimento, com interesse, basicamente ele é bem reconhecido, tá? Então, às vezes a gente se forma, né, e principalmente a gente vai para escritório. É bom? É muito bom, tá? Quem tiver oportunidade para ir para escritório de contabilidade, aprender mais, né, parte fiscal, parte contábil, parte rural, tá? Como eu falei para vocês, já trabalhei no escritório e trabalhei nessa parte fiscal, né, eu cuidava aí, em média, de 35 empresas, tá, pessoal? Pequenas, porque não se tem aquele grande movimento. É claro que lucro real era uma pessoa que trabalhava só com uma empresa lucro real. Eu trabalhava muito com empresa simples nacional. Então, a gente aprendeu muito, né? Por quê? Porque da faculdade a gente traz uma bagagem teórica e aí a gente tem aplicação nos escritórios, tá? Se aprende muito. E também cuidei aí da parte rural. Também aprendi bastante, tá? Como eu falei para vocês, trabalhei 1 ano no escritório sem ganhar R$ 1, tá? E aí, a partir daí, foi onde que eu aprendi bastante. Então, se vocês têm interesse, pessoal, mesmo que vocês não é o foco de vocês trabalharem muito, né, muito no escritório, mas que vocês entrem como um estagiário, né, parte de estágio, aprende, quem sabe, futuramente, vocês têm um escritório de vocês. É uma jornada aí, um pouco grande, tá, pessoal? Porque é muito conhecimento que a gente tem que ainda ter, que na faculdade a gente aprende teórica, né? Às vezes tem aluno que fala assim, professor, na faculdade, tanto administração, economia, ciências contábeis, a gente vê muita parte teórica, a gente queria ver prática, mas infelizmente não tem um laboratório, né, pessoal? A gente acaba não passando essa questão aí para vocês prática, porque não existe um laboratório, um tempo mais adequado, justamente para a gente estar praticando, tá? Mas a gente tenta passar o máximo de conhecimento, e aí fica a cargo do estágio para vocês pegarem um pouco desse conhecimento. Tranquilo? Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, beleza, tranquilo. Todo mundo já colocou o nome aí como presente, tá ok. No finalzinho eu vou pedir que coloque novamente o nome aí, tá? Bom, prosseguindo então, pessoal, dentro desses lançamentos a prazo, né, temos aí o reconhecimento do custo proporcional à receita recebida. Foi aquilo que eu falei para vocês, ó, só voltando o slide anterior. Não é difícil, não tem dificuldade. Vocês podem ver que é uma conta baixando a outra, né? Ó, receita vendi, né? E aí eu tenho a receita diferida. Não vai lá para o custo, né? Não vai lá para o caixa, melhor dizendo, tá? Vai ser para uma conta lá para o ativo circulante. Se vocês forem ver aí, nós temos as contas de resultados futuros lá no ativo, tá? Que vai lá para o ativo. Então, nós temos a receita. Posteriormente, o que eu faço? Eu pego esse custo aqui, ó, que eu debitei. Deixa eu só voltar aqui. O custo que eu debitei. Dá uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Custo diferido das unidades vendidas para o custo das unidades vendidas lá para o resultado do exercício. Então, proporcional à receita recebida. É quando você parcela, tá? Existe essa diferença. Então, é reconhecimento proporcional à parte da receita, tá? Então, seria aí a parte do que a gente fala sempre dessa parte aí do recebimento. Receber uma parcela, basicamente eu faço
esse lançamento, ok? Bom, vendas a prazo das unidades concluídas, tá? Então, basicamente, a gente viu aí a questão, né, dessa parte aí dos lançamentos. Como se pode observar, o grupo lá dos exercícios futuros, né, resultados dos exercícios futuros, pessoal, é bastante utilizado nas empresas de incorporação imobiliária, como eu falei para vocês, tá? Que aí entra com uma questão também da parte de construção. Então, as empresas assim fazem devido que às orientações fornecidas pela legislação fiscal. Então, a gente tem que observar essa questão também dos lançamentos. É muito fácil fazer lançamentos? É, mas a gente tem que ver essa questão também das orientação por parte da legislação fiscal, tá? Observe-se de ter vencimento. Então, se a venda for contratada com parcelas a vencer, após o ano calendário da venda, poderá ser utilizado o critério de diferimento, tá? Diferimento nada mais é do que você vai diminuir ou barrar a questão do pagamento. Então, você vai prolongar essa questão do pagamento, tá, pessoal? Ao contrário, se as parcelas vencerem integralmente, de acordo com o contrato até 31 de dezembro, que aí finaliza o exercício fiscal que a gente falou, né? Então, até 31 de dezembro do próprio ano da venda, não poderá haver a questão do diferimento, tá? Então, são partes aí que a gente tem que verificar essa parte de alocação, tá ok? Bom, exemplo prático. Então, considerando aí a venda, então a gente vai continuar, né, falando um pouquinho mais da venda aí das unidades. Lembrando, né, que quem perdeu a aula anterior, verifica os slides anteriores para compreender sobre essa questão aí do que a gente está falando, né? A gente passou um exemplo do residencial alfa, que aí agora a gente faz a questão dos lançamentos, alocados com os custos, tá? Então, essa unidade do residencial alfa, vendida, né, vendida a prazo, admitindo que o recebimento pela venda fosse realizado da seguinte forma: uma parcela no ato da venda, e o restante sendo dividido em 12 parcelas mensais, vencendo a primeira, tá, nessa data aí, e a última, né, 8/6, 8x6 e 7/x7, tá? Admitimos aí a questão dos seguintes dados, tá? Nós temos aqui, ó, valor da vendas, custos incorridos e pagos, lucro apurado. Então, nós temos o valor da primeira parcela no ato, 10% do valor de venda. E, basicamente, fica aí a questão das 12 parcelas mensais, tá? Então, se a gente for ver aí, nada mais é do que você fazer a alocação. Então, o valor da venda menos os custos que ocorreu para construir, nós temos a questão do lucro bruto apurado. E aí nós temos o valor diminuído da primeira parcela no ato de 10%, tá? Como que eu faço isso? Nós temos aí, ó. Tá? Como eu falei para vocês, essa parte, né? Essa parte aí que eu falei para vocês dos lançamentos contábeis. Então, nós temos debita-se caixa, banco, tá, do valor de 10%, 50 mil reais, e debito clientes que eu vou receber. O que eu faço? Eu faço basicamente os lançamentos, né, parcelado, pessoal. Então, não tem segredo nenhum, eu recebi, eu já considero como uma receita das unidades vendidas, resultado do exercício, né? E o que eu faço com o restante? Receita diferida, tá? Resultado dos exercícios futuros que eu vou receber. Então, eu faço também, basicamente, 2 lançamentos de débito e 2 de crédito. E, basicamente, o histórico, né? Relacionado à venda desse apartamento. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vocês podem perguntar, tá? Se tiver alguma dúvida, perguntem, tá? Mas eu acredito que não tem, assim, uma dificuldade tremenda, né? Mas ali a questão mesmo de acompanhar. É claro, pessoal, que até o final, tá? A gente está preparando uma lista ainda para vocês fazerem de exercícios, vou dar um tempo maior, não se preocupe, tá? Para vocês compreenderem um pouco melhor sobre relação, né, do custo ligado à venda, tanto a prazo como à vista. Então, não se preocupe, não passei para você, a gente vai detalhar um pouco mais para vocês compreenderem como que fica essa questão dos lançamentos, que a gente tanto fala aqui. E nessa parte aí que a gente está informando, primeiro a gente passa o conteúdo e depois eu passo a lista para o aluno e estar desenvolvendo. Claro que vocês vão ter um tempo maior, como eu falei, não se preocupe, tá? Vai ser relacionado com as aulas que a gente está ministrando, tá? Como a gente tem toda terça-feira uma atividade para vocês fazer, a gente passa a mais básica. Mas no final, né, mais para frente, quando a gente passar o conteúdo, e aí a gente vai passar uma lista mais, vamos dizer assim, não vou dizer analítica, mas algo um pouco mais para vocês fazerem os lançamentos de como fazer a apuração do resultado do exercício, tá? Quero ver se eu passo também para vocês fazerem o balanço. Então, vocês vão fazer a DRE,
e no final vocês fazem o balanço patrimonial, tá? Se tiver lucro, basicamente, né, vocês vão jogar no balanço. Se tiver prejuízo, também, né, vocês vão jogar no balanço. Então, vai fazer aí o fechamento em si, tá ok? Então, dúvidas, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Isso aqui é importante vocês estarem aí tendo um pouco de conhecimento, sem dúvida, né, porque na hora de resolver eu sei que existe algumas dúvidas, mas é bom vocês perguntarem. Mas até agora acredito que tá tranquilo, né? Bom, então pelo registro da parte... Oi. Desculpa, o professor pode repetir a parte do lançamento em X no final do exercício, que eu não entendi bem direito essa parte. Deixa eu voltar aqui. Eu me confundi agora, depois que eu li o outro. Você fala aqui? Qual slide, você lembra? É a parte que fala do lançamento no exercício final, no final do ano. Acho que é 31 aqui. Eu acho que é. Seria aqui. É isso mesmo, professor. Ah, tá. Então aqui fala, ó. Então a questão que a gente fala sobre, ao contrário, se as parcelas vencerem integralmente de acordo com o contrato até 31 de dezembro do próprio ano de venda. Não poderá haver diferimento. O que isso quer dizer, pessoal? Eu não sei se você já sabe, mas toda vez a gente tem a atualização monetária, né? Nós temos lá, não é pelo IGPM, mas a gente tem qual que é o outro sistema que eles atualizam as parcelas? Tem o IGPM, tem agora esqueci o nome, tá, pessoal? Porque a cada 12 parcelas, vocês têm uma atualização, tá? Tem o IGPM e NPC. Se não me engano, é o NPC, o NPCI, tá? Aqui, quando a gente fala assim, quando ao contrário as parcelas vencerem integralmente, de acordo com o contrato, até 31 de dezembro do próprio ano de venda, não poderá haver diferimento. Ou seja, né, basicamente, você não pode alocar pro futuro. Você deve fazer o lançamento até 31 de dezembro, tá? Então, até 31 de dezembro, quando você paga ele, né, quando já está estipulado, você não tem o diferimento. Lembra quando a gente finaliza o ano, um exemplo do estoque. Vocês sabem que quando finaliza um ano, nós temos que fazer o quê com estoque? Eu acredito que vocês já aprenderam. O que a gente faz no próximo ano? Já ouviram falar do inventário? Lembra? Sim, professor. Exato, existe o inventário. Nesse caso aqui das parcelas, quando a gente fala venceu, ela não pode haver o diferimento, ela deve ter o quê? O pagamento. Né? Isso ocorre muito em contrato. Quando a gente atrasa uma parcela, o que ocorre? Existe juros, multa, mas existe também a atualização monetária. Então, nesse caso dessas vendas a prazo, não pode ter o diferimento. Então, essa instrução, ela trata sobre a questão do critério de lançamento. Então, quando você já tem uma apropriação, você tem que fazer a quitação dela dentro do ano. E aí, posteriormente, não tem a parte do diferimento do custo, tá? Posteriormente, vai ter um exercício para vocês compreenderem um pouco melhor sobre essa forma do que eu estou falando, tá? Então, ao contrário das parcelas anteriores, que a gente falou dos resultados dos exercícios futuros, elas vencendo integralmente, basicamente, elas não têm o diferimento, tá? Então, até na data do vencimento, venceu até no 31 de dezembro, basicamente, elas não poderá haver o diferimento para o mês seguinte. É como se você parcelasse em 13 parcelas, tá? Até a 12ª tá ok, né? Não haveria o diferimento. Já na 13ª, como entraria no exercício social seguinte, e aí você poderia ter ela como diferida, tá ok? Mas a gente vai passar um exercício posteriormente para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Nada mais do que a gente resolver um exercício. Beleza? É a Charla? Deixa eu ver se foi a Charla que falou aqui. Isso, professor. Tranquilo? Então, Charla, para a gente entender um pouco melhor, seria essa questão. Quando você parcela dentro do ano, essas parcelas, ela não tem o diferimento, tá? Dos custos, porque os custos são alocados conforme, né, os lançamentos dessas parcelas. Então, quando é a 13ª no próximo ano, aí a gente tem a questão do diferimento dos custos, tá? Não é o feito o lançamento, então você difere, tá ok? Não sei se você... Entendi agora. Isso. Mas aí a gente vai fazer essa questão, como eu falei para vocês, por que todas as parcelas, elas são atualizadas a cada 12 meses, né? Existem algumas imobiliárias que elas atualizam a 12 meses, tem outras que atualizam
no próximo ano, em janeiro, vamos supor, tá? Mas, de forma geral, é sempre 12 meses, tá? Por quê? Porque aí tem a questão do IGPM, o INPC, então existe essa questão de atualização. Vocês vão ver posteriormente que numa construtora vocês têm que atualizar também a parcela, tá? Por quê? Porque é um exemplo, se você comprou uma casa, principalmente da Caixa, a cada 12 meses que você paga tem uma atualização, tá? Então, existe a questão da gente falar assim, eu vou fazer já o lançamento, né? Eu vou fazer a apropriação, tá, dessa despesa ou desse custo, basicamente, dentro do ano. No próximo ano a gente vai ter uma atualização, ou seja, a cada 12 meses. É uma atualização monetária que a gente vai ver posteriormente, tá? Então, existe aí um pouco dessa parte aí de instrução da legislação. A legislação trata algumas coisas aí bem interessante, mas é preciso a gente dar uma lida, tá ok? Bom, pessoal, então dentro dessa questão, como eu falei para vocês, a gente vai passar aí um exercício para vocês compreenderem. Então, nós temos aqui a questão das parcelas, como eu falei, dividido em 12 parcelas, não haverá o diferimento. A próxima, né, se fosse 15 parcelas, basicamente na 13ª haveria o diferimento, tá? Então, nós temos aqui a questão do valor da venda, como eu falei para vocês, caixa e banco, tá? Lançamentos, então isso aqui não tem vamos dizer assim, uma coisa muito abrangente, então é bem tranquilo a gente fazer, tá? E pelo registro da baixa do estoque dos imóveis, tá? Então nós temos aqui, ó, aqui, pessoal, só para vocês terem ideia, né? Reconhecimento do custo proporcional à receita bruta recebida. Então seria nada mais do que o valor de 10%, tá? Ó. Então segue o mesmo padrão aqui, né? 10% de receita, 10% do custo também diferido das unidades. Então segue o mesmo padrão, tá? Então, como eu falei para vocês, vamos passar depois no exercício para vocês ir fazendo esses lançamentos e compreender um pouco melhor. E aí, o custo diferido. Eu acredito que é um pouco mais difícil você compreender essa parte dos custos, né? Para quem aí perdeu a aula passada, lá nos slides fala sobre a questão, como que foi feito a composição. Justamente, pessoal, que nós temos o PIS e COFINS, então o valor do estoque lá das unidades, aqui, ó, se vocês forem ver, esse valor do estoque das unidades era 300 mil. Mas, professor, por que está 273 mil? Justamente pelo aquele desconto de PIS e COFINS, como é uma empresa, lucro real, para a gente depois recuperar. Então, o valor em si, né, que a gente alocou nos custos foi de 300 mil reais, tá? Está 273 mil porque a gente descontou lá que vocês fizeram o lançamento. E assim a gente faz o lançamento dos 10% e vai dando baixa, tá? Isso aqui, pessoal, só fui compreender um pouco melhor quando eu trabalhei num escritório, como eu falei para vocês, e foi feito o pagamento. Então, isso aqui é da mesma forma de uma apropriação. Então, lá no escritório, quem faz parte contábil, eles verificam, toda vez que paga, você vai lá nessa continha e dá baixa dela, né? É como você, basicamente, tem um carnê e vai fazendo o pagamento e vai dando baixa daquela parcela que você pagou. Então, na contabilidade, nada mais é do que você compreender essa parte das contas, tá? Tanto das contas de resultado, resultados dos exercícios futuros e também da baixa lá no ativo circulante de estoque, tá? E aí nós temos a demonstração do resultado, tá, pessoal? Então, só para vocês terem ideia, é uma DRE mais resumida do que da receita que eu recebi e do custo lá do imóvel que eu diminuí, que foi aqui os 10%, tá? Ó. Então, eu recebi 50 mil, tá aqui, ó. Receita, tá? E aí, basicamente, o custo, aqui, ó, custo das mercadorias lá no resultado do exercício. E aí nós temos um resultado bruto relacionado a essa parcela, tá? Professor, o que eu faço? Basicamente, aí você vai ter as outras despesas e aí você pode tributar o imposto de renda e a contribuição social. Como a gente está falando de uma empresa lucro real, basicamente aí nós temos depois do resultado bruto as outras despesas, né, operacionais principalmente, e aí eu posso fazer a apuração. É claro que se a gente for ver aqui, pessoal, nós temos um valor bem pequeno, né? Mas imagina, 500 mil diminuindo aí o custo do imóvel para você pagar o PIS e COFINS, ele às vezes é muito. Então, por isso que as empresas devem cuidar relacionado à questão do pagamento desses impostos, tá? Quando acumula demais, basicamente fica um pouco mais difícil a gente conseguir pagar. Então, a gente tem que ter esse controle, tá? Por quê? Porque se você for pagar lá o valor de
imposto de renda e contribuição, ele não vai ser tanto abrangente como um valor maior no final do ano, ok? Bom, primeiramente é importante observar a relação existente, né, entre o custo do imóvel vendido e seu preço de venda, ou seja, 273 mil dividido por 500 mil, que é igual a 54%, tá? 54,64%. Sabendo-se, então, que o resultado bruto representa 45,35% do total, né, do valor da venda. Pessoal, nada mais isso aqui do que uma análise, tá? Lembra quando vocês fizeram análise das demonstrações contábeis? Vocês tiveram duas disciplinas, né? Demonstrações contábeis e análise das demonstrações contábeis. É quando você faz uma análise, né, do valor aí dos custos. A gente pode fazer uma análise previamente também, tá? Isso aqui não custa nada a gente fazer uma análise prévia. Então, é observar também a relação existente entre o custo do imóvel e o preço de venda, tá? É importante a gente analisar também essa questão aí, tá? Então, vocês, apesar que a gente já passou pela análise das demonstrações contábeis, mas por que não fazer? Né? Dependendo lá, a construtora, se não tem um movimento muito grande, né, extremamente grande de vendas, né, porque eu acredito que não vai ser todo dia que vai ter uma venda. A gente pode fazer uma análise em si por parte da contabilidade, tá? Como o valor recebido no ato da venda representa 10% do total do contrato, o mesmo percentual do custo da unidade deve ser apropriado no resultado do período, tá? Enquanto os restantes 90% são diferidos pela apropriação quando o recebimento das demais parcelas do contrato na venda. Tá aí, ó, é o que eu falei para vocês, tá? Então, 90% ela é diferida e posteriormente vai se dando a baixa, tá? No exemplo acima, pessoal, nós tivemos aí o seguinte cálculo, né? Teremos o seguinte cálculo, né? Para conhecer o custo a ser apropriado. 273 mil, né? Que seria o custo total vezes 10%. Então, a gente colocou lá 27 mil. E outra forma de se calcular o custo também, pessoal, porém chegando ao mesmo resultado, seria o quê? 50 mil, valor recebido, vezes 45%. Resultado bruto de 22 mil. Tá? Isso aqui acredito que vocês já fizeram também, né? A gente tem várias formas de analisar, tá? Então, é uma forma aí de calcular a questão do custo, tá? Multiplicar o valor de 45,35 por 50 mil. Então, se a gente conhecer o resultado do período, para calcular o custo a ser apropriado, basta uma operação básica de subtração, ou seja, o valor de 50 mil menos esse valor do resultado bruto, tá? 22 mil que a gente encontrou anteriormente. Então, nesse caso aqui, o exercício, a gente dá várias formas de como você chegar a calcular a questão do custo, tá? Não é difícil em si. Quando o cliente efetuar o primeiro pagamento, né, ou a primeira parcela no valor de 37.500, os seguintes lançamentos serão. Então, temos aqui a questão do registro do recebimento da primeira parcela, no valor do mês X, né, do mês 8 XT. Pessoal, lembrando que isso aqui é lá do 37.500. Então, eu não sei se vocês viram lá o lançamento que a gente fez, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar para vocês verem. Aqui, ó, tá bom? Então, sempre a gente vai ter que analisar o exemplo ou demonstrativo anterior, tá? Então, 12 parcelas mensais de 37.500. É esse valor que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Então, não deixe de vocês acompanharem lá a parte dos slides. Então, temos aqui, ó, registro do recebimento da primeira parcela. O que eu faço, tá? Recebi. Então, eu credito clientes, tá? Da primeira parcela, 37.500 e debito caixa ou banco, tá? Pelo registro da receita a ser tributada, então eu credito o valor da receita e debito receita diferida, tá? 37.500. E aí, basicamente, temos o histórico, como vocês já viram. No custo, temos aí o valor, né, do custo diferido, então nós temos a baixa, tá? E aí eu debito o custo das unidades vendidas, que vai lá para DRE do 20.491 do custo, tá? O proporcional. A receita recebida, né, do mês representa 7,5% do total do contrato. Então, nós temos aí os 37.500 dividido por 500, né, 500 mil vezes 100, 7,5%. Então, cada parcela representa 7,5%. Então, o custo a ser reconhecido no período será igual a 273 mil vezes 7,5%, tá? É esse valor aqui, tá, pessoal? Ó, professor, como que eu acho esse custo? É dessa forma aqui que a gente passou, ó. Então, eu pego 37.500, o quanto representa do total.
tá? Vezes 100 para me achar em percentual. Então, o custo a ser reconhecido ele vai ser também em cima de 7,5%. Eu pego aquele valor total que eu tenho lá do custo, vezes 7,5, eu tenho 20.491 e tá aqui o lançamento dele, tá bom? Então, nada mais do que dividir por 12 também, né? Nós temos outra opção, tá? Então, se o cálculo fosse realizado pelo outro método, teríamos o mesmo resultado. Então, existem várias formas, e isso vai ser de acordo com o que você queira desenvolver, tá? Então, nós temos a questão da relação entre o lucro bruto e a receita exclusiva de venda. Então, 45,35% menos o lucro bruto. Então, 37 vezes 45, lucro 17 mil reais, tá? Custo do período, 37 mil menos 17, e aí nós temos o custo do período de 20 mil, que é o mesmo valor aqui, ó, tá? Então, existem várias formas. Hoje, se a gente for analisar a parte contábil, né, se vocês forem ver, acredito que vocês já aprenderam algumas outras técnicas de você encontrar valores, né? Não é difícil, e isso, basicamente, a gente tem que ter um pouco de ciência, né? Conhecimento. Então, para encontrar esse valor, nada mais do que o valor do que eu recebi, menos a parte aí do lucro bruto, tá, pessoal? Então, isso nada mais é do que de trás para frente, né? Os valores que a gente encontra aí de um determinado custo, tá bom? Eu não sei se vocês já viram essa parte aqui, mas é dessa forma que a gente encontra aí o custo dessa parcela, do pagamento dessa parcela aqui, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Pergunta, entenderam? Se não entendeu, eu repito de novo, tá? Mas acredito que através dos slides, como a gente colocou bem explicadinho, para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Bom, então considerando o recebimento, da mesma forma, aí vai lá para a DRE, tá, pessoal? Então, o recebimento da primeira parcela, o resultado do mês, e seria assim representado. Receita de vendas, 37.500, menos o custo do imóvel que a gente encontrou, e aí a gente teria um lucro bruto de 17 mil, tá? Então, o mesmo lançamento contábil será realizado para o recebimento das demais parcelas até o final, tá? Quando vai ser recebida aí a parcela do contrato. É assim que a gente faz os lançamentos. Não é difícil, é bem tranquilo, é bem fácil, né? Mas é necessário a gente compreender um pouco melhor, tá? Observe, pessoal, que o reconhecimento da receita, bem como do custo, correspondente será feito proporcionalmente à receita recebida. Então, toda vez que eu vou apurar o custo, eu tenho que receber, né? Então, se eu tenho uma receita, eu vou apurar essa questão do custo da unidade vendida, tá? Então, deverá ser mantida aí uma planilha de controle, como eu falei para vocês, é muito importante, do reconhecimento dos custos e as receitas, tá? Então, nós temos aqui, ó, os valores já atualizados. Então, isso aqui nada mais é do que uma planilha, tá? Bem atualizada, basicamente, para vocês compreenderem sobre essa forma. Temos o valor principal, isso aqui ocorre principalmente quem comprou a casa pela Caixa, ou alguma imobiliária em si, né, que também teve a interferência, ou a imobiliária por si só vendeu, que hoje é mais comum banco, né, você ter aí participação do banco, mas aí a gente tem a questão dos saldos, né, tanto saldo devedor, a questão da receita, o percentual, do custo incorrido, custo acumulado, custo efetivo e o custo efetivado no mês, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, basicamente, uma análise mais, vamos dizer assim, geral, né, conceitual, tá? Então, vocês podem ver a parte aqui, ó, se a gente for analisar esses valores, né, que a gente pode ver aqui, ó, custo efetivo acumulado, então nada mais é do que o mês passado, né, do mês passado, mais do mês atual. Então, nós temos o valor do acúmulo. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Então, para vocês aí que forem financiar uma casa futuramente, vocês vão ver que existe várias formas de vocês abater também o valor total das parcelas, tá? Não é o caso que a gente vai falar aqui, mas existe métodos que você diminui o total do imóvel que você está comprando, tá? Então, basicamente, existe uma taxa de juros, mas conforme você vai pagando antecipado, você pode abater do valor principal e diminuir a questão dos juros, tá? Pessoal, já aproveitando, eu falei com o meu colega e professor, André Ferraz, e pedi para ele se ele teria como dar uma palestra para vocês, pelo menos de meia hora, 40 minutos, falando sobre essa questão de custos na construção civil, principalmente em Sinop. Lembra que eu falei que ele constrói casas de médio e alto padrão? Então, pedi para ele falar um pouquinho sobre como que está, né, essa relação custo-obra
em Sinop e no restante do Brasil. A gente, claro, vai fazer aí um amparato, né, sobre essa forma, porque depende também da cidade que a gente está instalada, né, também da questão da demanda. E aí ele me passou que provavelmente agora em julho ele pode participar da nossa aula, trazer aí algumas considerações do que ele trabalha, né, dessa parte de custo, construção. Então eu espero que até o final de julho a gente marque aí uma segunda-feira, né, no horário de aula, para ele estar trazendo essas informações para a gente, tá? Ele como eu falei, ele é engenheiro civil e ele constrói casa, tá? De médio e alto padrão, casas bem, vamos dizer assim, conceituadas em Sinop, tá? E aí eu falei com ele, acredito que ele vai participar com a gente, tá? Até convidei ele, se ele poderia, ele falou em junho eu não posso, mas eu quero ver se em julho eu tenho um tempinho, eu participo sim, Marcos, tá? Então, só para vocês também fazerem pergunta, né, participarem, e seria bem interessante, tá? Então, é um meio aí para a gente trazer, por quê? Porque quem está construindo, nada melhor do que essa pessoa para falar como que está essa questão da composição, tanto de custo, como que está a questão da parte de demanda, a parte aí entra a questão de materiais também, dos preços, por que os preços, né, de uma residência sobe relacionada à mão de obra, falta mão de obra às vezes, o produto, então nada mais do que ele está falando, tá? Então a gente está preparando aí, eu quero ver se eu consigo, justamente para vocês. Ele é um grande profissional nessa área, tá, de construção civil, e quero que vocês participem, né, perguntando também. Então a gente vai ver uma data bem certa aí, acredito que até o final de julho aí a gente deixa já determinado uma data, tá bom? Então para vocês aí participarem aí com ele, trazendo aí algumas dúvidas, perguntas, que é bem importante a participação de vocês, tá? Bom, pessoal, então seguindo, então nada mais do que isso aqui é uma planilha, tá? Controle de contas de receita e custo diferidos. Então é importante, né, vocês compreenderem, tá? Então nós temos a questão aí da parte dos lançamentos. Receita diferida, custo diferido. Então nós temos saldo inicial, receita realizada, tá? Lá do saldo inicial, aquele pagou 50 mil, então ficou o valor a pagar prazo, tá? Receita realizada, saldo final, tá? Saldo inicial, e aí temos o custo realizado e o saldo final ali dos valores alocados, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, saldo inicial, 245 mil, menos 20 mil, eu tenho o valor de 225.405. Então, isso aqui nada mais é do que uma planilha para vocês compreenderem um pouco melhor, tá bom? Bom, pessoal, então existe aí a questão de vários tipos de vendas, né? Tanto com à vista, a prazo, e agora a gente vai ver um pouquinho venda à vista da unidade em construção sem adoção do custo orçado. Então, basicamente, se vocês forem perceber, existe muita caracterização do custo. Então, é melhor a gente alocar de uma forma melhor, né? Que a gente não tenha aí muita perda relacionada a essa questão do custo. Então, os procedimentos a serem adotados, no caso da venda de unidades em construção, bem como a apropriação dos custos, são bem diferenciados dos critérios, né? Que são utilizados nas vendas das unidades concluídas. Então, isso ocorre pelo fato do quê? De incorrer custos até o término da obra, né? Pois a unidade ainda não foi concluída. Então, até o final, até a finalização de você transferir de estoque em obras em andamento até para estoque em obras concluídas, vai algumas despesas, alguns custos que a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, conforme ressalta Scherer, pessoal, tá? Uma unidade imobiliária não é uma mercadoria que sai de gândulas e o comprador leva para casa. Então, como eu falei para vocês, não é uma empresa como se fosse comercial. Eu comprei, tá pronto, eu vendi, tá? Na venda das unidades não concluídas, sabe-se quanto será a receita, mas em relação ao custo, a este ainda não se reconhece na íntegra, né? Porque pode acontecer algo inesperado, como a gente fala aí sempre, né? Construção às vezes tem os probleminhas, né? Acredito que a Patrícia aí sabe disso, que até construir uma casa existe um orçamento e às vezes foge do orçamento, porque ocorrem algumas coisas aí não planejadas, né? Então, os custos ainda não incorridos terão que ser apropriados e reconhecidos quando efetuada a venda das unidades em construção. Então, como a gente fala, apropriei, tem um custo lá para fazer um apartamento, 500 mil. Como eu falei para vocês, pessoal, sempre vai um pouco a mais, tá? De 10, 15, quem sabe 20%. Não é tudo isso,
tá? Não é tudo isso, pessoal. Por isso que eu falo, isso às vezes é imprevisível, né? Você vai construir uma casa e você planeja gastar, um exemplo, 200 mil. Mas a gente viu que quem planejou aí antes da pandemia construir uma casa, 200 mil, não fechou nesse orçamento, estourou, né? Se duvidar, chegou aí quase 40, 50% a mais, tá? Eu tenho aí um colega meu que ele ia fazer várias kitnets, tá? A gente fez o projeto para ele, tudo certinho. E aí veio a pandemia, né? A previsão dele era gastar na média aí de 150 a 200 mil nas kitnet dele, tá? E aí entrou na pandemia, os materiais começou a aumentar, mão de obra também começou a ficar escassa, por quê? Porque o pessoal começava a ficar em casa, não tinha ninguém para trabalhar, e foi os preços aumentando, aumentando, apesar que muitas obras não parou, a gente sabe disso, mas alguns preferiram ficar retido em casa, né, por causa aí do coronavírus, e aí esse valor de 150, 200 mil para ele ficou, ele calculou, recalculou, foi para 280 mil, tá? Então ele resolveu deixar lá um pouco parado o projeto dele para posteriormente ele construir. Então, a gente não tinha uma previsão que ia aumentar tanto, né? E a gente sabe que ainda os preços estão aumentando. Pouco, mas tá. Se você for fazer aí uma vistoria nas lojas de material de construção, existe algumas ofertas, algumas promoções, mas são aqueles produtos que já fazem tempo que está em estoque, então tem que dar baixa. Então, basicamente, não é aqueles produtos que chegaram, acabaram de chegar, vamos dizer assim, são novos. Então, é necessário a gente ter aí na mente que obra nunca vai ser aquele valor já estipulado, tá, pessoal? Como a gente já viu, a questão do contratado para o orçado, existe essas diferenças, tá? Então, na sequência, a gente vai verificar as modalidades de vendas de unidades em construção, à vista e a prazo, e ainda com e sem adoção do custo orçado, para vocês compreenderem, tá? Então, quando o contribuinte não se interessar pela inclusão, né, do custo orçado no custo do imóvel, principalmente aí os vendidos, as apurações e apropriação do custo, apuração e reconhecimento do lucro bruto e as eventuais atualizações monetárias dos custos contratados serão feitos observando as seguintes normas, tá? Inicialmente será apurado o custo da unidade vendida até o dia da efetivação da venda, tá? Então, todos os custos alocados até o dia da venda. Então, a gente tem uma provisão, né? Qual foi o custo que eu tive até certo dia? Lembre-se que existe unidades, pessoal, casas que você pode vender sem ter concluído. Se o cliente quer comprar, basicamente você pode fazer essa verificação dos custos, né? Tanto os orçados como contratados, e fazer a efetivação da venda. Professor, mas existe imóvel que a pessoa vende sem estar concluído? Existe, pessoal. Existe, né? Isso aí vai muito também dessa questão da pessoa, necessidade da pessoa vender. Não é que uma imobiliária, uma construtora, se ela está precisando, né, de valores lá, capital de giro, alguma coisa, e ela quer efetivar essa questão da venda, ela pode. Não é muito comum, mas existe, tá? Então, temos a questão da efetivação da venda mediante a distribuição proporcional, como eu falei para vocês, por todas as unidades do empreendimento, dos custos pagos, incorridos ou contratados até a data mencionada. Uma vez conhecido o custo da unidade vendida, o lucro deverá ser apurado e, em seguida, computado integralmente no resultado do período base, tá? Na data em que se efetivar a venda, tá? Então, dentro aí dessa concepção, a gente tem aí a questão do sem adoção do custo orçado, tá ok? Pessoal, só um minutinho. Bom, pessoal, retornando aqui, né? E beleza, nenhuma pergunta, né? Tranquilo até agora. Então, pessoal, nós temos aqui a contabilização. Então, só voltando aqui rapidão. Então, a gente falou a questão aí da parte da efetivação, né, da venda com os custos, a gente pode apurar. E a contabilização da venda será realizada da seguinte forma. Então, nós temos, do mesmo modo, não diferencia, tá?
sem adoção do custo orçado. Receita unidades vendidas e debita caixa ou banco, tá? Pelo reconhecimento dos custos incorridos até a data da venda, vocês podem ver que nós temos aí a questão também, né? Baixa dos estoques imóveis em construção, e aí não é concluída, tá, pessoal? O que diferencia aqui, ó, se vocês forem pegar lá o outro tipo de conta, não é estoque de imóveis concluídos, tá? Então aqui é em construção. Por quê? Porque basicamente nós estamos fazendo a baixa de uma obra em construção. Então os custos referentes à unidade vendida pagos, incorridos ou contratados após a data do reconhecimento do lucro bruto, sempre apurados mediante o rateio dos custos do empreendimento. Então vai ter o seguinte tratamento: nós temos o reconhecimento dos custos incorridos aqui após a data da venda. Então eu credito, tá, da mesma forma que a gente fez aí anteriormente, e debito custo das unidades vendidas lá para o resultado do exercício. Então dessa forma, os custos incorridos que vão estar relacionados às unidades vendidas serão registradas na medida em que incorrerem e no exercício que pertencerem, tá? Que vai obedecer o mesmo critério do lançamento anterior que a gente já passou para vocês, tá? Exemplo prático, para a gente compreender um pouco melhor. Então, nós temos aqui, ó, vamos supor que foi vendida à vista a unidade A1G1 do residencial por 500 mil. Então, não diferencia dos lançamentos como a gente já fez. Caixa e banco, né? Debitou os 500 mil e creditou a receita das unidades aqui vendidas, tá? Resultado do exercício. Apropriação dos custos incorridos até a data da venda, né? Conforme lá a planilha. Então, controle permanente de estoque. Então, nós temos aqui o débito, custo do imóvel vendido para o resultado do exercício e credita obras em andamento, basicamente aquele valor dos custos em si, tá? O quanto que eu gastei? Então, baixa do estoque conforme a venda relacionada ao custo. Esse é o valor de custo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Resultado, como que fica a demonstração do resultado do exercício? Então, eu tenho a receita de venda menos o custo do imóvel vendido, tá? Valor do resultado bruto, 443.281,25. Então, vocês podem ver que houve diferença, né? Ah, vendi lá um apartamento que não estava concluído, como o preço de... R$143 mil, tá? Então, supondo aqui no mês de fevereiro, incorreram custos conforme a planilha. Então, nós temos aqui os valores dos custos acumulados. Então, assim, pessoal, o que às vezes fica um pouco mais difícil a gente compreender é como você alocar na planilha, tá? Mas nós temos a questão do estoque de obra e dos custos acumulados e o custo incorrido. Então, nós temos o valor de 226.875 mil, tá? Tanto acumulado como incorrido no mês, e nós temos o valor de 82.450, tá? Posteriormente, a gente vai ver esses valores aí, tá? A gente vai compreender um pouco melhor da onde que saiu esses valores. São daqueles custos que incorreram dos demais apartamentos, tá? Vamos voltar aqui para a gente compreender um pouco melhor. Eu acho que vai estar na outra planilha que eu coloquei, tá? Mas eu vou explicar bem detalhado no exercício. Então, nós temos os valores de estoque. Esse aqui é o do custo, tá, pessoal? De cada apartamento, ó. Foram fazendo. Mas eu vou dar baixa de um estoque só. Então, nós podemos ver aqui, ó, que esse custo incorrido do mês é o somatório de todas as unidades, tá? Então, basicamente, seria o valor aí dos custos acumulados. Então, por isso que é importante a gente utilizar uma planilha para a gente fazer o rateio de cada apartamento, do que foi gasto, tá? Então, a gente vai compreender dentro dessa parte aqui, tá? Exemplo prático. Então, nós temos aqui a baixa de estoque dos 77.331, tá? Então, baixo do estoque, o que eu já tinha lá executado, tá? Dos valores total geral de 309.325. Deixa eu só voltar aqui. Eu não sei se faltou um slide aqui, mas eu acredito que não. Isso aqui é o rateio. Nós vamos ter mais exemplos posteriormente. Isso aqui foram valores da planilha que a gente tirou também, tá? Do valor AG1, ó, baixa do estoque, eu vou baixar o valor que eu já tinha gasto, tá? Do apartamento A1G1, que eu vendi por 500 mil reais. E o total geral, valor de 309 mil, tá? Ó, pelo reconhecimento dos custos, tá? Incorridos em 2 de X6, referente à unidade vendida. Então, eu tive o valor do custo 77 mil, tá? Menos os 56 mil, eu tive o valor de 20.612. Este é o valor do custo do imóvel.
Se a gente for ver aqui, pessoal, basicamente seria o valor que eu tenho de receita, né? Vocês podem ver aqui, ó, 76 dos custos incorridos, 77 mil, menos o valor de 56 mil. Então, sobrou o quê? 20.612. O que é o 20.612? Nada mais é do que o custo do imóvel vendido, tá? Que eu fiz uma provisão, tá? Dos gastos que eu tive e do valor percentual a vender, tá? Deixa eu só voltar aqui. Vai ter outros testes. Esse aqui é sem adoção do custo orçado, ele é um pouco mais detalhado, tá? A gente vai trabalhar mais aqueles dois tipos de custo anteriormente que eu mostrei para vocês, tanto a prazo como o à vista, tá? Com a adoção do custo orçado, tá? Então, nesse exemplo, pessoal, o mesmo lançamento será realizado até que incorram todos os custos da unidade vendida. Os custos incorridos após a data da venda poderão ser reconhecidos em contas específicas de resultado, tá? Lá na DRE. Então, para outra parte apurada, entre a data da venda e ao final do período base, em que esse fato ocorrer, os custos do período anterior, lá no resultado dos exercícios, também quando os custos incorrerem em exercícios posteriores, tá? Nós vamos ter mais alguns detalhes. Esse aqui, pessoal, a gente não vai, por enquanto, fazer exercício, tá? Ele é um pouquinho mais detalhado, existe outros, depois a gente vai mostrar para vocês outros, mas esses aqui, eles não são muito comumente colocados em prática, tá? Mas a gente pode demonstrar também para vocês como que ocorre essa parte do custo orçado, tá? Vender um apartamento, tá? Em construção sem adoção do custo orçado, como que faz? Existe aí métodos também, tá? Então a gente vai mostrar. Por que muitos não adotam isso aqui? Justamente para diminuir a questão lá do lucro bruto, pagamento de impostos, tá, pessoal? Então isso aqui existem formas, mas a gente vai compreender um pouco melhor posteriormente, tá? Em relação ao registro contábil da receita, e dos custos incorridos até a data da venda serão idênticos ao disposto comentado anteriormente. Em relação aos custos orçados, será apurado mediante distribuição proporcional, ou seja, através de rateio, por todas as unidades do empreendimento. Então, você deve fazer o rateio conforme os apartamentos. São tudo iguais? Teve os gastos proporcional, um exemplo de 300 mil dividido em 5 apartamentos, então nós temos alocação de cada custo proporcional a esses apartamentos, tá? Posteriormente, o registro dos custos orçados, correspondente às unidades vendidas, será contabilizado dessa forma, tá? Custo orçado menos o incorrido, tá? Então, basicamente, é aqueles valores que eu passei para vocês, tá? Do custo orçado, tá? Deixa eu só voltar aqui, para vocês compreenderem um pouco melhor. Que ele tirou a questão do custo orçado, pessoal. Seria isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Custo orçado menos o incorrido. Então, sobrou o valor de 21, né, de 20 mil, que é o valor do lançamento que eu fiz, tá? Então, custos orçado menos incorrido é igual ao custo orçado a incorrer. É o valor que eu registro, tá? Por isso que muitas construtoras não fazem dessa forma, tá? Mas é um método que se utiliza. Debito o custo das unidades vendidas, tá? Lá na DRE, e credito custos orçados a incorrer no passivo circulante. Pelo registro dos custos incorridos após a venda, então eu tenho o débito do custos orçados efetivamente realizados, daquele 20 mil, e credito estoque imóveis em construção. Se vocês pararem para perceber, pessoal, existe muito lançamentos. É por isso que eu falo. Né, nesse caso aqui, a gente tem a questão do adoção, né? Nesse caso que eu estou mostrando, tem o adoção e com o sem adoção do custo orçado, como a gente viu aí anteriormente, tá? Então, esse é o valor sem adoção e esse é o valor com adoção do custo orçado. Então, existem vários tipos de lançamentos. Por isso que eu falo, seria necessário a gente ter um tempo maior, tá? Para a gente estar detalhando isso para vocês. E o importante e interessante seria a gente estar em sala de aula, demonstrar um pouco mais sobre como confeccionar. Aqui, como a gente às vezes fica limitado em slide também, né, na questão do tempo, a gente passa para vocês o que pode ocorrer dentro da venda de uma construção com adoção tanto do custo orçado ou sem adoção desse custo, tá? Exemplo prático, pessoal. Então, consideramos a mesma venda realizada no exemplo anterior, porém agora adotaremos o custo orçado na apropriação desses custos, tá? Da unidade vendida. Então, pela venda da unidade, se repete do mesmo modo, como vocês podem ver, vocês já viram aí esses lançamentos, tá? E aí nós tivemos a apropriação dos custos incorridos até a data da venda, tá? Conforme aí a planilha lá dos 56 mil anteriormente. Por isso que eu falo, pessoal, é necessário que vocês podem revisar os slides anteriores, porque aqui a gente dá prosseguimento. Então,
Quem perdeu aí a aula, repetindo, quem perdeu, pode verificar lá que tem o custo, tá? Até o presente momento de uma construção do apartamento, tá? Deixa eu só voltar aqui, ele tá aqui, ó. Até a gente passou aqui, tá aqui, ó, tá? Do custo acumulado. Então, isso aqui são o rateio que eu fiz até o presente momento e redistribuí aí para os apartamentos. Como que eu faço o lançamento? Então, eu tenho aqui o lançamento desse valor de 56.718 e baixa no estoque, tá? Dou baixo no estoque e jogo para o custo, porque foi vendido, mesmo em construção, foi vendido esse apartamento, então não vou mais mexer nele, tá? Pelo registro aí da parcela do custo orçado a incorrer, então nós temos conforme a planilha, aqui a gente tem os custos alocados, por isso que eu falo, dá um trabalho muito grande, né, para quem for trabalhar isso aqui, mas depois que entra na prática, pessoal, é bem mais tranquilo e mais fácil, tá? Temos os custos, então mão de obra, material de construção, serviço de obra, né, de empreiteiro, encargos sociais, então temos os valores aqui, ó, que fechou nos 940 mil, tá? Como que eu faço, né, para mim alocar esse valor aqui? É só fazer o rateio, ó, nas unidades, ó, 235 mil, que vai custar basicamente para cada apartamento relacionado aos custos orçados, tá? Pelo registro da parcela do custo orçado a incorrer, que vai ser apurada aí conforme a planilha. Então, nós temos aí o valor sem o custo orçado, tá? Tem o PIS e COFINS, ó, pessoal. Então, isso aqui, por que a gente está trabalhando numa empresa lucro real? Justamente para vocês compreenderem um pouco melhor. Por quê? Porque a Simples Nacional, eu acredito que as empresas Simples Nacional, elas trabalham com valores bem menores. Então, quando se chega a uma empresa lucro real, é porque ela tem um faturamento muito grande. Então, nada mais do que a gente mostrar algo mais analítico para vocês, tá? Então, nós temos o rateio do crédito, tá? Presumido, PIS e COFINS. Então, tá aqui, só para vocês terem ideia dos valores a pagar, tá? Venda à vista de unidades em construção. Então, com a adoção continua, temos o rateio aqui, que eu passei. Deixa eu ver se... Eu acredito que... Não sei se esse aqui... Acho que... não repetiu, não. Ó, essa planilha, pessoal, representa o rateio do valor do custo orçado, tá? Para a conclusão das unidades residencial alfa. Então, aqui, basicamente, a gente tem o custo de cada, vamos dizer assim, discriminação, tanto do material de construção, do serviço de mão de obra. Então, eu tenho o valor a pagar, tá? Então, eu tenho o crédito e eu tenho o a pagar. Então, nesse valor aqui que a gente colocou para vocês, eu tenho o crédito presumido do PIS e COFINS, relacionado a essa unidade. Então, eu tenho o valor de 3.300 de PIS e 15.200 de COFINS, tá? Então, para realizar o próximo lançamento, nós temos que verificar o custo orçado na unidade A1 G1, tá? Como que eu faço esses lançamentos? Vocês viram lá que nós tivemos 235 mil de rateio, né? Então, eu vou fazer o lançamento, o registro, né? O controle de custo orçado e crédito presumido. Como que eu faço? Eu debito o custo do imóvel lá no resultado do exercício e aí eu jogo os valores de PIS e COFINS, tá, pessoal? Então, se vocês forem perceber aqui, ó, esses valores de 3.200, 3.300 e 15.200 é referente ao valor de 235 mil, tá? Como aqui a planilha ela está separada, às vezes fica um pouco meio confuso para a gente entender, mas só para vocês entenderem sobre essa questão do lançamento, tá? Então, custo do imóvel vendido, debito PIS a recuperar, COFINS a recuperar, e credito os custos orçados de 235 mil, tá? E na demonstração, como que fica? Receita de venda menos o valor desses de 273 mil aqui que a gente mostrou para vocês aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. 273 mil. Acho que tá aqui, 273 mil. É da planilha anterior, tá? Se vocês forem pegar lá, vocês vão conferir. Então, nós temos aqui, ó, 273.218,75. Eu tenho um resultado bruto de 226. Pessoal, planilha é isso mesmo. Às vezes confunde um pouco a cabeça, tá? Mas é importante que vocês façam essas revisões. Dá uma lida. Por quê? Porque na aula a gente passa. Eu sei que é muita coisa que a gente tem que passar, mas a gente ainda tenta resumir, mas às vezes fica um pouco confuso. Mas nada mais do que vocês depois darem uma lida, tá? Depois da aula, um outro momento, porque a gente aprende não só nas nossas aulas síncronas, a gente pegando material, dando uma lida,
compreendida. Aí, se surgir a dúvida, vocês podem estar passando para a gente, que daí a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Mas tá aqui a questão da demonstração, né, do resultado do exercício com a adoção do custo orçado, tá? Como que eu faço aí a questão da baixa do custo orçado? Então, nós temos aqui a questão referente desses custos incorridos. Então, eu debito custos orçados efetivamente realizados, de 22 mil, e credito PIS a recuperar. Eu tenho que dar baixa também, né, no PIS a recuperar, e credito obras em andamento de 20.612,50, tá ok? E aí o histórico, basicamente isso aqui é comum vocês fazerem também, tá? Bom, para obter os valores acima, pessoal, é necessário manter a planilha de rateio, por isso que é importante, né? A planilha, ela vai trazer muitos detalhes que às vezes a gente não compreende se não tiver alocado tudo num só lugar, tá? Então nós temos o rateio dos custos orçados e créditos presumidos atualizados mensalmente, tá? Então nós temos aqui a questão dos custos orçados, tá? Que a gente já passou para vocês, ó, custos orçados, incorridos e o custos orçados do saldo a incorrer. Por isso que é importante, né? Eu tenho o custo orçado, os custos que aconteceram, 100 mil menos 20, sobrou 80 mil. Material de construção, custo orçado, 750 mil menos 250 mil, sobrou 500 mil. Serviço de mão de obra, mesma coisa, ó, 300 mil menos 60 mil, né? Sobrou 240. Encargos sociais, do mesmo modo, e assim eu tenho um valor total de 213 mil, tá? Que vocês viram aí a questão do lançamento, tá ok? Deixa eu só voltar aqui. Vamos ver aqui. Pessoal, para obter os valores acima, então nós passamos um pouquinho aí sobre a questão do rateio também do crédito presumido do PIS e COFINS, sobre esses lançamentos, tá? Dos valores que foram dado baixo. Então, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, ó, rateio do crédito presumido do PIS, tanto do material de construção como do serviço de mão de obra, eu faço a questão dos valores diminuídos, tá? E aí os saldos que sobra sobre o crédito do PIS e COFINS. Por quê? Toda vez que eu faço um lançamento e eu tenho um crédito a recuperar, toda vez que eu faço a venda ou a baixa, eu tenho que dar baixa nele também, tá? Isso é muito comum acontecer na parte contábil, como eu falei para vocês. É onde que a gente percebe, né? Aqueles valores lá para fechar o balanço patrimonial. Então, dentro da questão da contabilidade, quando a gente está aprendendo, quando a gente está vendo os conteúdos, às vezes a gente não compreende conforme a gente vê na prática, né? Não compreende como está lá na prática. Então, eu particularmente aprendi muito nessa parte de baixa, lançamentos no escritório, ou seja, na prática. Então, às vezes, vai faltar um pouco aí da gente não compreender de modo geral, mas isso aqui, quando a gente está fazendo na prática, a gente compreende e é muito mais fácil, né, a gente compreender quando a gente está praticando, tá? Como a gente está passando aqui para vocês na parte teórica, só para vocês verem como que fica, né, o lançamento, às vezes ainda surge dúvida, mas vocês podem estar perguntando também, tá, pessoal? E aqui a gente colocou a questão do COFINS, tá? Então aqui tem o PIS, como eu passei para vocês, sobre o custo, né? Sem o custo orçado e o custo orçado. E aí nós temos o PIS e o COFINS. Então tá aqui os lançamentos, conforme as planilhas anteriores, tá? Bom, quando o contribuinte efetuar uma venda a prazo com pagamento, tanto total, parcial, contratado, para depois do período base da venda e não se interessar pela inclusão do custo orçado no custo do imóvel vendido, a gente deve observar algumas normas. Quanto ao registro da venda, tá? No momento da assinatura do contrato. O lançamento contábil será o seguinte: debita-se clientes e credita-se receita diferida de unidades vendidas. Aí já não entra a questão das receitas de unidades vendidas. Seria uma receita diferida para resultados futuros, tá, pessoal? Então, isso aqui basicamente, ó, quanto ao registro de venda no momento da assinatura do contrato. É o que acontece com todo mundo, né? Então, basicamente, a construtora imobiliária, ela tem que fazer esse tipo de lançamento, tá? Quanto às apurações iniciais do custo, o lucro bruto e da relação entre este e a receita bruta de venda, deve ser apurada o custo da unidade vendida até o dia da efetivação da venda.
mediante o quê? A distribuição proporcional dos custos, como eu mostrei para vocês, por todas as unidades do empreendimento, dos custos pagos, incorridos ou contratados até essa data. Então, uma vez reconhecido o custo da unidade vendida, será determinada a relação entre o lucro bruto e até então apurado a receita bruta de venda, tá? É importante a gente verificar essa questão. É o que ocorre, como eu falei para vocês, toda vez que se tem uma venda de um imóvel, a imobiliária ou a construtora tem a questão desse lançamento em sua contabilidade, tá? Sobre o registro dos custos incorridos até a data do momento da venda fica da mesma forma. Então, custo diferido das unidades vendidas, resultados de exercícios futuros, no ativo, né? E aí, estoque das unidades em construção. E eu dou baixa, tá? Então, entra aí essa questão dos lançamentos. Já em relação ao reconhecimento do lucro bruto, pessoal, deve-se observar o seguinte, que será feito proporcional à receita venda, né, de recebida em cada período ali, mediante a utilização das contas do grupo de resultados de exercícios futuros, em que a gente vai registrar a receita bruta de venda e os custos pagos, tanto os incorridos ou contratados. E as transferências parciais do lucro bruto de resultado do exercício futuro para o resultado de cada período base serão feitas sempre com base na relação atualizada entre o lucro bruto e a receita bruta de venda. Então é importante a gente verificar essa questão dos lançamentos. Como que se faz as transferências, né? É importante a gente verificar essa questão, tá? Temos a questão pelo reconhecimento da receita recebida no período. Então, como que eu faço o lançamento? Qual que é o débito e crédito? Eu tenho o débito de receita diferida das unidades vendidas e acredita-se as receitas de unidades vendidas, tá? E o reconhecimento dos custos relativo ao recebimento do período. Então, nós temos o débito dos custos das unidades vendidas, lá no resultado, né? Vai para a DRE, e aí eu baixo custos diferidos das unidades vendidas, tá? Então, efetuando os lançamentos que a gente passou aí, será possível definir o valor do lucro bruto a ser reconhecido referente ao recebimento da primeira parcela, tá? Ou seja, no ato do contrato. Receita bruta recebida menos o custo é igual ao lucro bruto, tá? Prosseguindo aqui, pessoal, então, exemplo prático, né? Vamos supor a venda a prazo da unidade a 1G1, então, por 500 mil, com entrada de 10% lá no ato do contrato, né? Hoje é muito comum as imobiliárias, principalmente, cobrar aí 10%, né? De entrada, 15%. Existe imobiliária que cobra até 20%, né? E eu já vi aí uma imobiliária em Sinop, que tem vários lançamentos, ela estava cobrando 30% de entrada na compra de um terreno, tá, pessoal? E aí ela viu que ela não estava vendendo, ela teve que baixar aí para 10%, parcela ainda em 4 parcelas, 5 parcelas, e aí ela conseguiu vender, né? Começou a vender os seus terrenos. Então vai de cada um, tá? Então os lançamentos contados pela venda do recebimento no ato da receita vai ser dessa forma. Então nós temos a questão da receita das unidades vendidas, tá? Os 10%. Então se repete, como a gente já viu. Então o que vai mudar nada mais é do que a caracterização, tá, pessoal? E aí, eu acredito receita diferida dos resultados de exercícios futuros, debito cliente e debito caixa e banco. Se vocês forem ver, se repete, né? E algumas formas aí que a gente passou, tá? Não é complicado, não. Isso aqui na prática fica bem bacana a gente fazer, tá? Apropriação dos custos. Então, nós temos aí a apropriação dos custos. Lembrando, pessoal, que esses custos aqui foram aqueles custos que a gente viu na primeira planilha, tá? Então, segue, ó, não muda. Por quê? Porque a gente usa os mesmos custos, né? Para não complicar um pouco mais para vocês. Mas conforme a gente tem os custos que vão incorrendo, automaticamente se aumentar aqui, aumenta proporcional em cada apartamento também, tá? Então, tá aqui o controle permanente aí no estoque lá dos custos, tá? Como que eu faço o lançamento contábil, né? Dos custos para os resultados de exercícios futuros? Eu tenho lá o crédito, obras em andamento, 56 mil, e debito custo diferido dos resultados de exercício futuro, 56 mil, que nada mais é do que esse valor aqui que eu passei para vocês, tá? Então, algumas coisas se repetem, mas como o exercício ele trata na sequência, né? Ele traz para nós e trata na sequência sobre com adoção e sem adoção do custo orçado, a gente passa essa questão para vocês, tá? Temos aqui o cálculo e lançamento do custo a ser levado a resultado pelo recebimento da primeira parcela, então se repete da mesma forma que eu passei para vocês, ó. Então, aqui vocês podem ver a questão dos lançamentos, pagamento aí de 10%, então se
repete, tá? Da planilha que a gente passou aí anteriormente. Então, como o valor recebido no ato da venda representa 10% do valor total do contrato, o mesmo percentual do custo da unidade vendida, ele deve ser o quê? Apropriado no resultado do período. Enquanto os restantes 90%, eles são diferidos pela apropriação quando o recebimento das parcelas, como a gente passou para vocês, tá, pessoal? Então, no exemplo que a gente teve aí, né, foi o seguinte cálculo para conhecer o custo apropriado. Da mesma forma, 10%, tá, dos 56 mil que eu tinha lá já lançado, tá? Então, eu tinha o valor total de 56 mil, 10%, 5.671,88, tá? E aí eu faço o lançamento conforme os outros que vocês já viram, tá bom? Então, custo das unidades vendidas e custo diferido das unidades vendidas. Eu dou baixa, né? Eu dei entrada nela, o débito, agora eu faço o crédito dando baixa na respectiva conta, tá ok? E aí, como que fica na demonstração? Fica dessa forma, pessoal. Receita de venda, 50 mil, 10% da parcela, menos o custo do imóvel vendido. Então, eu tenho um resultado bruto de 44.328,12 centavos, tá? Então, de acordo com essa instrução, pessoal, que a gente passou para vocês, os custos referentes às unidades vendidas incorridos entre a data da efetivação da venda e a data em que o cliente saldar o seu débito, sempre apurados mediante rateio de custo do empreendimento, tá? Deve ser transferidos de contas de obra em andamento ou imóvel em construção, para uma conta específica dos resultados que a gente passou dos exercícios futuros, tá? Então, nós temos aqui, basicamente, os lançamentos, né? Supondo que no mês de fevereiro incorrer em custo, conforme essa planilha, então nós temos a alocação dos custos, tanto os incorridos e o saldo final, tá ok? Bom, supondo que no mês de fevereiro incorreram aí custos, né? Mais alguns custos. Então, nós temos aqui os valores de 77.331,25. Então, eu tenho o somatório, tá? Pessoal, vocês podem ver um valor total aqui, é porque eu dividi essa planilha em duas, tá? Eu dividi em duas aqui, ó. 231 mil, tá? Dos custos acumulados, custos incorridos, mas a baixa dos estoques. Então, o saldo final. Então, a gente tá vendo 309 mil, que seria esse 77 mil aqui, mais 231.993, tá? Tá dividido em dois, por isso que é importante vocês fazerem uma leitura posteriormente, tá? Nesse material, tá ok? Atualização, então nós temos a atualização da planilha, tá? Relacionada aí à questão da cliente receita versus os custos efetivos. Então os valores nada mais é do que a baixa, né? Valor principal que eu paguei, total recebido, valor devedor, isso ocorre muito para quem compra casa financiada, né? Numa construção aí, e aí eu tenho o valor do percentual, o custo incorrido, custo acumulado, efetivo e o custo efetivo do mês, tá? E aqui nós temos a questão da receita diferida e do custo diferido, tá? Só para vocês terem ideia, 10%, ó. Então, qual que é o saldo? É o saldo que fica lá do custo que eu vou diminuindo conforme eu vou recebendo, tá ok? Assim, após a atualização dos custos, teríamos os seguintes lançamentos contábeis. Pelo registro do custo incorrido após a data da venda. Então, vou dar baixa novamente, obras em andamento, 20.612, e custo diferido do imóvel de 20.612, ok? Pelo reconhecimento do custo referente à parcela do custo incorrido após a data da venda, 7.733, né, menos 5.671, eu tenho 2.062, ou seja, 10% dos 20 mil, tá? Como que eu faço o lançamento? Acredito o custo diferido das unidades, ó, e basicamente custo das unidades vendidas lá na DRE que eu vou fazer a apuração. Como que fica aí a DRE? Receita de venda, 50 mil da parcela, menos o custo do imóvel vendidos, né, 7.733, e aí eu tenho um valor do resultado bruto de 42.266. Tranquilo? Pessoal, eu sei que é muito conteúdo às vezes, né? Acaba sendo muito conteúdo, né? Existe dúvida, mas é aquilo que eu falo para vocês, tá? Como a gente tem esse tempo já pré-determinado, não deixe de fazer uma leitura prévia, né? Pega esse material, dá uma lida, uma compreendida um pouco melhor, porque eu sei que às vezes surge dúvida. Comigo também acontece isso, quando o professor está ensinando ali, como já está na sequência, né? A gente às vezes pergunta, faça algumas perguntas, mas o mais
detalhado vai ser basicamente quando eu faço uma leitura posteriormente, tá? Então é importante que vocês não deixem de ler esses materiais que a gente está passando, tá? A gente sabe que é um tempo aí corrido, né? E a gente passa basicamente o que é cobrado posteriormente, principalmente imobiliária e construtoras. Às vezes você vai falar assim, mas isso aí se utiliza tudo na prática? Sim, utiliza, tá, pessoal? Então isso aqui nada mais é do que uma parte sintética que a gente passa para vocês entenderem como que funciona essa parte de custo. Então, custo para construção civil vai tudo isso. Tem o sem adoção de custo orçado, tem com adoção de custo orçado, então difere algumas características, tá? Pro lançamento. Mas os lançamentos vocês podem ver que se repete. O único problema que às vezes a gente tem dificuldade é no cálculo, né? Qual que é o valor do custo que eu vou ter que alocar lá na DRE? Como que eu vou fazer o lançamento e a baixa lá nos resultados dos exercícios futuros? É ligado a essa questão aí de prática e a gente verificar, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fiquem à vontade, tá? Para vocês perguntarem. Sei que é um conteúdo, às vezes, que cansa, né? A gente só ficar ouvindo, mas é o que a gente tem que passar. Lembrando que existe muitos outros custos, tá, pessoal? Que não é o mérito a gente ficar passando muito aqui, mas alguns mais principais, né? Alguns aí que são principais, que a gente vê aí ainda hoje na prática. Alguns lá sem orçado, não é muito comum, mas existe algumas empresas que fazem esses tipos de lançamentos, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade. Vocês que chegaram aí um pouco depois que eu tinha falado, teve dúvida naqueles lançamentos que eu passei da atividade? Foi tranquilo? Tudo tranquilo, pessoal? Sim, professor. Beleza, então. Pessoal, então basicamente a aula seria isso. Patrícia, quer falar algo? Fique à vontade. Patrícia levantou a mão? Não? Patrícia? Bom, pessoal, então basicamente, né, amanhã eu posto uma atividade para vocês aí relacionada à aula de hoje, para vocês fazerem alguns outros tipos de lançamento, e aí a gente vai dar sequência na nossa aula, tá? Como eu falei para vocês, repetindo essa questão, quero ver se o próximo mês a gente traz aí o professor Ferraz para dar uma palestra, né, passar para a gente um pouquinho aí sobre o trabalho dele da construção civil, de construir, tá? Como que ele forma a questão do custo, que tipo de tabela ele utiliza. Aí vai ser o momento que vocês podem tirar dúvida, né? De uma tabela A, tabela B, né? Qual que é a tabela melhor para se adequar. Então, dentro da construção civil, vocês podem fazer a pergunta, tá? Isso é muito bacana, tá ok? Ah, tranquilo, foi sem querer, meu celular estava travando. Beleza, então. Pessoal, então o objetivo é esse, tá? Espero que vocês tenham compreendido, mas não deixe de fazer uma leitura, tá? Que a gente passa, é claro que às vezes é um pouco mais rápido, mas faça uma leitura, tá? E qualquer dúvida nós estamos à disposição, mas para vocês compreenderem como que funciona essa questão. Quando a gente está aprendendo na parte industrial, basicamente a gente tem lá algumas dúvidas, né? Que a industrial tem a questão dos custos a alocar, despesas, custos fixos, custos variáveis, né? Relacionado à produção. Na construção civil tem isso também, mas vocês podem ver que não tem muita, assim, igualdade, por quê? Porque são unidades pequenas, não são na confecção de produtos de grande escala, né? Produção de vários produtos em grande escala. Então, na unidade, quando a gente fala, a gente trabalha com 5, faz o rateio dos custos e assim por diante a gente faz as vendas, tanto em construção como já concluídas, tá ok? Pessoal, então quero agradecer vocês, tá? Desejar aí uma ótima semana, se cuidem, tá? E aí amanhã vocês têm atividades, na próxima segunda a gente tem mais outro conteúdo, e qualquer dúvida nós estamos à disposição, tá bom, pessoal? Não deixe de fazer uma leitura prévia, para vocês compreenderem um pouco melhor. É claro que a gente não vai cobrar muito sobre essa questão de vocês, porque a gente sabe que aí existe uma limitação, e não é o intuito de reprovar vocês, de prejudicar, mas vocês compreenderem o que a gente está passando na nossa aula sobre custo para a construção civil, tá? Não sei se era o que vocês esperavam, mas a gente está fazendo da melhor forma possível para vocês compreenderem como que funciona essa parte. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que
está sendo oferecendo essa disciplina, tá? E com certeza precisa se adaptar algumas coisas a mais, mas a gente está fazendo da melhor forma possível para vocês compreenderem, tá bom? Sobre o conteúdo, tá? A gente sabe que tem dúvida, né? Mas a gente vai estar aí à disposição de vocês, tá ok? Pessoal, então, um grande abraço, boa semana, tá? Eu até vou tirar o print da tela agora aqui, não precisa mais colocar o nome no chat aí, só inicialmente aí. Quem chegou depois das 7h15, não esqueça de responder a enquete, tá? Para não ficar com a falta na primeira aula aí. Como eu falei, depois das 7h15, basicamente, quem chegou depois, a gente acaba passando uma enquete. Se não responder, fica com a falta, tá bom, pessoal? Então, esse é um mérito para quem chegou aí bem antes. E aí a gente agradece vocês, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus aí, até a próxima segunda-feira.